Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, habite continuamente em nossos corações. Amados, chegamos hoje à terça-feira da nossa lição sobre o livro de Hebreus. Essa semana estamos estudando sobre tipo e antítipo, sombra e realidade. E hoje, terça-feira, nós temos duas perguntas, a pergunta 5 e a pergunta 6, que nós iremos meditar nessas duas perguntas e nas passagens bíblicas que vamos ler para responder esses questionamentos. Só lembrando que ontem nós vimos claramente, que no versículo 8 e 9 do capítulo 10, o autor do livro de Hebreus diz claramente que é necessário que tire o primeiro para que o segundo for estabelecido. A primeira aliança, o primeiro pacto, ele seja tirado no sentido de que o sacerdócio levítico, o santuário, para ser colocado um segundo sacerdócio, um segundo santuário, estabelecer um segundo. E no versículo 10, nós lemos que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Cristo, e não por um santuário que está no céu, mas o corpo de Cristo, que é o verdadeiro santuário de Deus, e que foi uma vez só, uma vez só, não tem duas vezes. E dando continuidade a esse raciocínio, vamos aqui para a quinta pergunta, que diz assim: quão superior é o sacerdócio de Cristo em relação comparado com o sacerdócio levítico? Hebreus 10, versículo 11 e 12 diz assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ou seja, todo dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, falando de Cristo, o verdadeiro sumo sacerdote, mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à direita de Deus. Olha que coisa linda. Então veja que essa já é a quinta ou sexta vez que o apóstolo Paulo, aqui escrevendo aos Hebreus, no capítulo 7, 8, 9, ele repete várias vezes no capítulo 8 e no capítulo 9, que Cristo entrou diante de Deus no próprio céu, não no próprio santuário, mas no próprio céu, entrou diante de Deus, entrou diante do Santo dos Santos. São várias expressões, isso nós lemos aqui várias vezes, Muita gente acredita que Cristo, quando entrou no céu, ele entrou, quando ele subiu ao céu após a ressurreição, após o seu sacrifício, que está sendo comentado aqui, oferecendo-se uma vez só ali na cruz do Calvário, e quando ressuscitou e ascendeu aos céus, tem gente que acredita que ele foi para o lugar santo. Mas aqui, continuamente, desde o capítulo 8, ele está deixando bem claro que Jesus entra no Santo dos Santos, na presença diante dos Santos dos Santos, equivalente ao lugar Santo dos Santos no Antigo Santuário, equivalente ao lugar Santíssimo no Antigo. Ele entra nesse lugar.
E olha o que Paulo diz aqui, está sentado à direita de Deus. Ele chegou diante de Deus e sentou à direita de Deus. Então, ele está equivalente sentado no lugar santíssimo, desde que ele subiu ao céu. E veja que o verbo aqui, o tempo do verbo, está sentado. Isso Paulo escreve por volta do ano 60 do primeiro século, 62, 63 aproximadamente, do primeiro século. Então ele já dizia que Cristo já estava sentado à direita de Deus no Santíssimo naquela época. Então você percebe que nesse texto aqui, e em tantos outros, no capítulo 9, no capítulo 8, lança por terra, no capítulo 5 também, né? Lança por terra qualquer ideia de que Cristo só tenha assentado à direita de Deus, entrado no Santíssimo, tinha ficado de castigo durante 1800 anos no lugar santo e só entrado no Santíssimo a partir de 1844. É uma enxurrada de versos com muita clareza, com muita objetividade, que somente as pessoas que não têm a coragem de ler a Bíblia por si só, para entender tamanha mensagem, tamanha clareza sobre esta verdade. Porque só nas últimas 3 lições nós estamos repetindo praticamente a mesma coisa. Até parece que Paulo está escrevendo aqui não só para os hebreus de antigamente, mas para um povo do presente que diz ter a doutrina do santuário, que sabe tudo sobre o santuário, mas não consegue enxergar o óbvio. Aquilo que está claríssimo diante dos seus olhos. É como se uma cegueira terrível tivesse tomado conta dos olhos das pessoas, pela religiosidade, a mesma religiosidade, o mesmo apego à placa, aos líderes religiosos que havia com os fariseus de antigamente, é o mesmo que está cegando o povo, muita gente de hoje em dia. Né? Então, é muito importante que o homem tenha a coragem de examinar a Bíblia por si só, para que esta doutrina bela do sacrifício de Cristo, do plano da reta, tudo isso aqui está envolvendo aqui, ó, primeira aliança, segunda aliança, o plano de Deus para a salvação, o sacrifício de Cristo, o amor de Deus, né? Tudo isso está envolvido nesse tema. E é muito importante que eu tenha a coragem de ler a Bíblia por mim mesmo e enxergar o óbvio. Por quê? Se eu não estou disposto a colocar em teste, né? A doutrina da igreja que eu pertenço, que eu sirvo à igreja e não a Deus, né? Assim pensam os religiosos. Se eu não estou disposto, é que a minha verdade, ela teme a investigação. E se a minha verdade teme a investigação, é um fato temeroso. É temeroso ter esse tipo de postura, não é mesmo? Então a verdade, ela não teme investigação. Só os religiosos, cegados pelo inimigo que tem cegado esse mundo, já que o mundo jaz no maligno, né? Como disse Cristo, o diabo os cegou, é que tem medo de ler a Bíblia por si só. O texto aqui é muito claro. Quando ele mostra claramente que o sacerdócio levítico, ele tinha um prazo de validade, ele tinha as suas limitações. Era necessário que um sacerdote superior, um sumo sacerdote superior como Cristo, assumisse isso aí, porque eles estavam oferecendo todo dia o mesmo sacrifício e não resolvia, coisa que não podia tirar o pecado, é que diz o texto aqui, né? Mas este Jesus Cristo, havendo se oferecido, né? Porque ele é o próprio holocausto, né? Ele não entrou diante de Deus levando o sangue dos outros, não, mas apresentando seu próprio sangue, sua própria vida, né? E oferecido para sempre, ou seja, uma só vez. Ele não vai ficar entrando todo dia fazendo a mesma coisa, não. Um único sacrifício aqui é a expressão bíblica. Um único sacrifício pelos pecados. Isso foi tão perfeito que ele não precisou, como sumo sacerdote, sair da presença de Deus para ir lá fora continuar fazendo sacrifício. Não. Aqui, Jesus Cristo ficou e sentou à direita de Deus. Paulo diz aqui, ele está sentado, está. No ano 60 ele diz, Jesus está agora lá no Santíssimo, diante de Deus, à direita de Deus, sentado. Né? Ele está no Santíssimo, ele não saiu. Ele não entrou
não entrou no Santíssimo e saiu para entrar uma segunda vez em outra data. Não, ele está sentado, disse o apóstolo Paulo. Continuando, meus amados, vamos aqui para a nossa próxima pergunta, a pergunta 6, que traz aqui mais um questionamento importante para a gente compreender essa linguagem muito enfática, né? Por isso que ela é tão repetitiva, que ela é muito enfática sobre essa importante verdade, sobre o santuário, sobre o sacerdócio, sobre Jesus Cristo, sobre Deus, né? Pois bem, então vamos aqui para a sexta pergunta, que diz assim: que meritosa, vem de mérito, né? Que meritosa recompensa recebeu Jesus pelo grandioso sacrifício. O sacrifício de Cristo foi tão maravilhoso, foi tão perfeito, tão superior a todos os sacrifícios que eram realizados lá no antigo santuário hebreu, tanto aquele do deserto de cortinas, quanto aquele de pedra, feito por Salomão e restaurado por Herodes, né? Que é tão superior que ele recebe uma recompensa. Que recompensa é essa? Hebreus 10:13 diz assim, que primeiro a recompensa que ele recebeu no verso anterior é que ele se sentou, ele recebe uma honra gigantesca de se sentar à direita do Pai. Sentar à direita significa que ele se torna a segunda, quem senta à direita de uma autoridade é porque ele se torna a segunda autoridade mais importante, né? Então diz assim, daqui em diante, esperando, olha, veja que ele vai ficar esperando sentado lá, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Então Cristo se senta no Santíssimo à direita do Pai e fica esperando até que tudo que o Pai orientou, estabeleceu que aconteça, e todos os inimigos sejam postos debaixo dos pés de Cristo, como o mesmo Paulo escreve lá em 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28, né? E diz que o Pai colocará todos os inimigos debaixo dos pés de Cristo como um estrado, né? Como um tapete, como um escabelo, né? Como diz aqui o texto aqui, né? Debaixo dos seus pés. E isso, quando ele tiver colocado tudo debaixo dos pés do Filho, né? Exceto todas as coisas debaixo do pé do Filho, exceto aquele que coloca todas as coisas debaixo do pé do Filho, que é o próprio Pai, né? Aquele que é a autoridade máxima não pode submeter àquele a quem ele está exaltando, né? É óbvio. Depois que o Filho receber essa autoridade do Pai e o Pai colocar tudo debaixo de seus pés, então mesmo o Filho se submeterá, será submisso àquele, o Pai, que tudo lhe sujeitou. Ok? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 27. O mesmo Paulo que escreve a Coríntios é o Paulo que escreve, né? Vai repetindo tudo, muitas coisas do que está escrito aqui no capítulo 5, 6, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 8, 9, 10 de Hebreus, são falas idênticas do apóstolo Paulo, né? Nenhum outro apóstolo fala isso que ele fala, né? Está lá escrito no livro de Hebreus, livro de Coríntios, né? Por isso que a gente fala tanto que é Paulo que escreve o livro de Hebreus, porque as palavras são idênticas, né? São idênticas. A forma de escrever tudo, né? É realmente ou alguém que está plagiando Paulo, mas o entendimento espiritual aqui é tão profundo que somente alguém com inspiração de Pedro, de Paulo e tal, mas a obra de Pedro não é essa. Essa aqui é uma obra de Paulo mesmo, é algo assim impressionante, como ele traz isso à tona, né? Ele diz assim, ó, daqui em diante quanto? Desde a ressurreição de Cristo, desde o momento em que ele sentou à direita do Pai, desde o momento, ele está falando a partir do tempo presente, do ano 63 aqui, ó, daqui em diante, Jesus vai estar sentado à direita do Pai, o versículo anterior, versículo 12, né? Está sentado à direita do Pai, esperando que o Pai coloque todas as potestades, todos os poderes, né? Tudo submisso debaixo dos pés do Filho, né? Aí sim, ele vai ficar esperando até esse momento. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa linda. Veja que não há qualquer possibilidade de alguém dizer assim, não, Jesus Cristo só ficou lá até o ano 100, ano 200, ano 300, 400, 500... Mas ele saiu e voltou a entrar em 1844, no Santíssimo,
Não tem base bíblica para isso. Qualquer pregação nesse sentido está indo contra esse verso direto, claro, objetivo, claríssimo, claríssimo. É um claro assim diz o Senhor que está sendo apresentado aqui no livro de Hebreus. As pessoas que defendem teorias semelhantes a essa aí, é porque nunca leu o livro de Hebreus todo. Sempre usou uma lição de uma igreja, a pregação de um púlpito, usando um versículo isolado, junto com o contexto de outras partes e comentário de pastores, manuais de igreja, né? Lições feitas por um pensamento religioso de um determinado doutor, né? Que fez uma lição. Então sempre vai estar voltado para este tipo de pensamento. Não, claro, assim diz o Senhor, somente na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é clara, é suficiente, ela é simples de entender, ela é transparente. Qualquer pessoa vai entender isso ao ler as Escrituras Sagradas a partir aí, principalmente o capítulo 8, 9 e 10, sobre essa questão. Né? Aonde Cristo entra, por que entra, diante de quem, fazer o quê, quem é o santuário, né? Qual a tipologia, né? Qual a realidade celestial diante da figura pobre, imprecisa, que era o santuário terrestre, todos os sacrifícios que eram realizados aqui, né? Paulo vai dizer no capítulo 7 de Hebreus que aquilo eram coisas se tornaram inúteis e devido à sua fragilidade, que era muito distante da realidade. O termo a mais apropriado para as versões da carta aos Hebreus é que quando ele fala das realidades celestiais. Porque a realidade está no âmbito espiritual muito distante. Porque as sombras e as figuras físicas que eram usadas no Antigo Testamento, elas estavam muito aquém da realidade, da coisa espiritual, né? A coisa espiritual, como a própria palavra diz, o sentido etimológico da palavra espiritual, as coisas que não estão limitadas às coisas exteriores, à coisa física, mas ao espírito, à mente, né? Não é à toa que a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus, o templo do Santo Espírito de Deus, e que Deus é o nosso templo, e que Jesus é o nosso templo. Que bênção, não é? Que o Senhor ilumine a nossa mente, para que nós entendamos de forma simples e objetiva, que esse é o objetivo da Bíblia Sagrada, né? Escrever de forma simples para pessoas simples, que tenham a coragem de ler e entender por si só uma verdade que é tão transparente, tão clara.